Olá, meu nome é Eric Peneluca, minha dupla é Gabriel Cury. No nosso projeto aqui, né, de programando IAS, a gente acabou escolhendo aqui a sequência de Fibonacci. Gabriel vai explicar um pouco sobre o código e eu vou explicar um pouco sobre a arquitetura do IAS aqui, né, a organização, como é que ele vai funcionar. Basicamente, a gente não vai usar o input e o output, todos os dados já estarão inseridos na memória, que a gente vai usar para calcular o enésimo termo do Fibonacci. E eu vou explicar um pouquinho do funcionamento aqui do computador. Ele vai pegar as linhas a cada contagem do PC. Essa linha, essa palavra que vai ser pegada, né, que vai ser pega, não sei, vai ficar no MBR, que é o Memory Buffer Register. E aí depois que pegar no MBR, aí vai interpretar para poder ver qual que é a instrução que está no IR. No IBR vai ficar a segunda instrução da mesma palavra. No Memory Address Register, basicamente vai ser o registrador que a gente escolheu para poder executar aquela ação, a depender da instrução que a gente colocar. E a gente vai usar também o AC, mas a gente não vai usar o MQ porque não faz muito sentido, até porque o nosso programa é somente soma. E agora a Gabriel vai falar um pouco aqui sobre o código. Bom, como o Eric já havia falado, a gente escolheu o cálculo do enésimo termo do Fibonacci. É importante falar que o IAS ele tem um conjunto de instruções mais limitados do que outras arquiteturas. Então, para fazer algumas estruturas, por exemplo, teria que mudar um pouco a lógica do programa. Por exemplo, na sequência de Fibonacci, esse aqui é o nosso código. Antes de eu falar das instruções, é importante falar que a gente precisa colocar as variáveis antes, porque a gente vai precisar dessas variáveis para fazer o cálculo. Então, aqui nos últimos endereços aqui da memória, eu coloquei as variáveis que eu utilizar. Nos primeiros endereços da memória, eu coloquei as instruções. Aí as variáveis que a gente utilizou, né, nesse programa foram a variável da soma, para fazer a soma dos dois números, porque a sequência de Fibonacci, ele pega o primeiro termo, soma com o segundo termo, aí vai ter uma soma, aí eu pego essa soma e somo com o termo anterior, e for fazendo isso até calcular o enésimo termo. Então, essa soma vai ser para poder calcular. Nós temos o número 2, né, que a gente começa já no 1, e o número um que vai ser o zero, representando o zero. Porque o primeiro termo vai ser zero, o segundo termo vai ser um. Eu também coloquei esse endereço da memória, o 3FD, também para armazenar o resultado. Eu vou explicar posteriormente por que o 3FD vai ser armazenado para o resultado. Aqui também temos no 3FC o termo e duas constantes que eu precisei utilizar para a lógica do programa. Indo para o programa em si, né, as instruções, na primeira linha da memória, aqui eu botei que eu vou verificar o termo. Por quê? Porque como o IAS não tem instruções próprias para fazer uma comparação, então eu precisei mudar a lógica da seguinte forma. Eu peguei uma constante 2 que tem um valor 2 e eu subtraí pelo termo que eu vou pedir. E subtraindo, eu vou jogar no acumulador e depois eu vou pegar pelo menos módulo do acumulador. Por quê? Porque assim eu vou garantir que se eu pedir o primeiro termo da sequência de Fibonacci, ele vai retornar zero. E se eu pedir o segundo termo da sequência de Fibonacci, ele vai retornar um. Bom, aí se ele for um número maior ou igual a zero, porque nas comparações do IAS, quando a gente faz um jump, ele sempre vê se ele é maior ou igual a zero. Aí ele vai passar para essa linha de código, que a gente vai fazer a soma ou a parada. E aí ele vai fazer a soma do número um com o número 2 e eu vou salvar a soma no endereço 3FF.
Só que para eu garantir que eu vou, vamos supor que eu quero mais de, por exemplo, quarto termo. Para fazer isso, eu tenho que garantir que eu vou somar a soma dos termos anteriores com o termo anterior. Então, para isso, eu tenho que fazer uma troca. Eu vou ter que, por isso que eu vou ter que inverter números. O que era o número 1, eu joguei o valor de número 2, e o que era o valor de número 2, eu joguei o resultado da soma. E depois disso, eu atualizo a variável contadora do laço de repetição, né? Que eu utilizo para calcular a sequência de Fibonacci. É por isso que no endereço 3FD, que é o chamei de no1 e de resultado, por isso que aqui vai dar o resultado, porque eu sempre faço essa troca de um número com outro. Tá, aí ele vai atualizar a contadora e ele vai verificar, bom, se ainda precisar, se ainda precisar calcular os termos de Fibonacci, ele volta ao início do programa. Ele vai continuar somando e ele vai fazer esse loop. Caso contrário, ele vai parar o programa. Eu deixei aqui no endereço, por exemplo, A, que ele não vai ter instrução nenhuma. Se ele não vai ter instrução nenhuma, o IAS já entende que o programa vai parar. Agora a gente vai dar uma simulada aqui, né, na sequência de Fibonacci, para ver um funcionamento, né? Aqui a gente carrega, né, da memória o código. É importante falar que isso aqui está tudo em hexadecimal, né? E a gente pode setar aqui, por exemplo, deixa eu ver, o oitavo termo mesmo da sequência de Fibonacci. E aqui a gente pode definir a quantidade do clock, né? Para ver se ele vai ficar mais rápido. Eu vou deixar o mais rápido aqui, porque se eu deixar no valor padrão, que vem no simulador, vai demorar muito. E agora a gente vai rodar aqui, vai simular. Aqui a gente percebe que ele sempre faz a alteração, né, entre o fetch e o para executar, né, os ciclos, né? Porque uma hora ele busca, uma hora ele executa, né, as instruções. Ele sempre vai ficando nesse ciclo. Aqui ele falou que não tem mais instruções, então ele já encerrou. Aqui onde apareciam os dados, né, do acumulador, né, dos registradores, como o Eric falou. E a gente pediu aqui o oitavo termo da sequência de Fibonacci, é para no 3FD, né, ter armazenado o valor 13. E aqui o 3FD, né, ele tem um valor 13, que aqui é D, né, em hexadecimal. Vou testar só mais um número, só para os casos especiais, né, de o Fibonacci, se eu pedir o primeiro termo e o segundo termo. Para isso eu vou ter que resetar aqui a memória. Eu vou pedir aqui o primeiro termo da sequência, vou carregar e vou rodar. Aí o primeiro termo, no 3FD, que é onde vai estar o resultado. Deu certo, né? Primeiro termo a gente considera como zero. E agora, fazendo o segundo termo, ele dá como 1. Então, a gente conseguiu aqui mostrar, né, o código da sequência de Fibonacci. E é isso.